Timãozinho na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024, surpreendendo, acredito eu, que quase todos os corintianos e não corintianos. O Corinthians que entrou como não favorito, uma das poucas vezes que a gente entra ali mais desacreditado, mas o Coringão, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, não é para amadores. E olha como que o mundo é legal, porque se por acaso o Corinthians for campeão da Copinha esse ano, vai ser o primeiro título do canal Papo Fiel em existência aqui. E nada mais simbólico do que o primeiro título de um canal que apoia e celebra tanto as categorias de base do Corinthians, valoriza cada moleque, que faz o possível para acompanhar e cobrir como torcedor, obviamente, desde o Sub-15. Se a gente tivesse equipe aqui, a gente cobriria até desde o Sub-8 aqui no canal. Fico muito feliz, torço muito por essa molecada aí. Vocês, quem já tá aqui há mais tempo, tá ligado nisso aí. Gosto de acompanhar Brasileirão Sub-20, Paulistão Sub-20, Copa Votorantim Sub-15, Copa do Brasil Sub-17. A Copinha pra mim é o meu xodó. Gosto muito mais, gosto já há muito tempo, né? Que eu acompanho muito antes de existir o canal, e ontem realmente eu fiquei emocionado durante a partida. Comemorei mais os gols do Arthur Souza do que muito gol do time profissional aí, porque realmente eu boto muita fé nessa molecada, não só como jogadores em campos ali, em campo, né, mas como seres humanos, né, como batalhadores, que a maioria deles ali dentro são. E pra aqueles que não tem muito cacuete de jogador, que eu falo pra mandar uns currículos de vez em quando aí, eu desejo todo o sucesso do mundo, obviamente, se por acaso a carreira de jogador de futebol profissional não acontecer. Então não existe maneira melhor de começar esse nosso pós-jogo depois de uma vitória massacrante, que a primeira dama que está atrás da câmera acertou o placar. Palmas pra primeira dama, realmente essa aí ela cravou o placar. Perguntei pra ela durante o nosso, não era um pré-jogo, né, uma live que estava acontecendo antes do jogo, e a gente comentou sobre a Copinha. Peguei ela de surpresa, falei: qual que é o teu placar aí, primeira dama? Fala. Aí ela falou 3-0 Coringão, e na hora eu ainda dei uma desprezada, falei: tá otimista, hein, primeira dama, não tá dentro da nossa vibe. Ela falou: 3-0, tô confiante, acreditando aí na molecada. Então, aí, parabéns, primeira dama, tá cravadora aí. Então, nada melhor do que começar isso aí parabenizando a molecada e tal. Vou tentar ser o menos rigoroso possível, não por tentar amenizar erros que aconteceram durante a partida, e aconteceram mesmo, mas, porra, a gente chegou numa final completamente desacreditado. Eu aqui no canal, e acredito que muitos de vocês estavam até mais pessimistas do que eu, e com razão, tá? Ninguém tá aqui falando que não tinha motivos para estar pessimista. O time do Danilo vinha se mostrando um time extremamente burocrático, mal treinado, e aí de repente acontece uma coisa que em Copas é até comum de acontecer: o time encaixa. Ontem perguntaram pra mim assim: Adalbo, por que você acha que mudou tanto da água pro vinho no decorrer da Copinha, assim, o nível de rendimento? Eu falei: mano, acho que a melhor definição é uma máxima aí do futebol, que o time encaixou. Quando o time encaixa e aí começam as coisas a acontecerem, a bola resvala, bate na canela, tromba e sobe pra nós. Aquela bola na trave do goleiro do Felipe Longo, né, que o cara bate a falta, né, a falta ou finaliza, não lembro, bateu a falta, pegou no travessão e depois o cara cabeceou, pegou no travessão de novo. Aquilo, meus amiguinhos, é sorte de campeão, entendeu? É sorte de time vencedor, porque o time, a sorte, ela acompanha quem trabalha, acompanha quem se dedica, acompanha quem rende. Fundamentos básicos, a gente deixou de errar aqueles passes de 2 metros, então as coisas começam a acontecer mesmo de fato. E também não vou ser injusto aqui a respeito do Danilo, porque ele vem mantendo a sua estrutura de jogo. Então, uma estrutura de jogo muito criticada, uma estrutura de jogo que eu confesso não gosto. Aquele 4-1-4-1 mata centroavante, não foi o caso agora do Arthur Souza, mas o Arthur vem sofrendo bastante aí com esse esquema, mas vem se entregando pelo coletivo, que é importante. Mas eu não curto muito essa ideia, porque eu acho que potencializa menos as nossas peças, pra você ter uma ideia do quanto poderia ser potencializado. E outra coisa, eu tô fazendo tudo entrelaçado aqui, mas vocês vão acompanhar o raciocínio aqui no que eu tô seguindo, né? Lembra que eu sempre falo aqui também que o Breno Bidon é um meia pra jogar no campo ofensivo e tal. E muita gente fala: nossa, mas ele tá rendendo muito como segundo volante. Eu concordo, porque o moleque é um craquezinho de bola, ele é muito bom de bola. O Breno Bidon, se ele for valorizado pela diretoria do Corinthians, se ele conseguir um contrato que blinde o Corinthians, ele vai ser uma das, se não for a maior venda da história do Corinthians, porque ele é versátil, muito talentoso, sabe jogar perto da área, e ficou muito claro
claro, quando por necessidade ali das peças que foram trocadas, ele começou a jogar, até numa posição que não é muito familiar pra ele, que é uma ponta direita, ele mesmo assim começou a jogar naquela posição que dá mais profundidade, e você viu o tanto que ele rende jogando perto da área, você vê a finalização, a capacidade dele pensar onde ele vai jogar a bola. O Breno Bidon é meia pra jogar no campo do adversário. O Breno Bidon, se subir pro time profissional, talvez não esse ano ainda, mas no ano que vem é pra brigar por posição ali com o Rodrigo Garro, que eu espero que esteja rendendo bem, porque é um meia que está ali pra ser ofensivo, e não, ele tá se dando muito bem ali na parte de marcação e tal, ainda comete algumas faltas, mas vem sendo um cara muito versátil. Então todas as vezes que eu falava do que era um crime colocar o Bidon como segundo volante, é sobre isso. O cara, no terceiro gol do Arthur Souza que tem 27 gols, né, teve que ser anulado, né, pra poder valer 3, e aí uma jogadaça do Breno Bidon, né, deu um chapéu, né, um meio chapéu, uma touca, que a gente chama jogando bola na rua aí, né, cara, uma touca no zagueiro do Novo Horizontino. E beleza, e o Novo Horizontino sentiu bastante pressão, óbvio que teve injustiça da Federação Paulista, mas o mundo não é justo, né, meus amiguinhos? Então, teve injustiça da Federação Paulista de colocar o jogo na Neoquímica Arena, então uma pressão motiva a molecada muito mais, uma experiência incrível pra eles também. Então é isso, falei, não pedi pra você deixar o like aqui embaixo, deixa o like aí, estamos na final da Copa da Copinha, né, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, isso aí fortalece demais pra gente poder chegar a cada vez mais pessoas. Pouquíssimos canais, pouquíssimas páginas realmente se dedicam à categoria de base, que é uma coisa fundamental para você poder ter base, o mínimo de base para poder criticar os moleques quando subir. Você precisa acompanhar os caras, e a copinha é muito gostosa de acompanhar, então valorizem lugares que valorizam a base desse jeito, porque é fundamental depois pra gente colher fruto no time profissional. Então deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho aí que vai fortalecer a gente demais. O Danilo entra com o time que ele vem colocando ali como estrutura base desde a primeira rodada, com exceção do Arthur Souza, que lá contra o Bangu não pôde jogar como titular porque ele tinha machucado o joelho numa trombada com o goleiro do Ji-Paraná, mas ele manteve a mesma estrutura no decorrer da copinha. Então, Felipe Longo no gol, Léo Maná na lateral direita, Vitor Mir na lateral esquerda, dupla de zaga João Pedro Tioca e o Renato, vamos falar pontualmente sobre cada um deles, Rian como primeiro volante, aí uma segunda linha com 4, tendo o Breno Bidon como uma espécie de segundo volante. Igor aberto pela direita, Kaique aberto pela esquerda, Pedrinho centralizado e fincado lá na frente, lá, né, como centroavante de referência, o Arthur Souza. O Arthur Souza tem uma pequena ressalva que ele vai precisar controlar se ele for subir para o time profissional e pro decorrer da carreira dele. A parte psicológica, muito esquentadinho, sempre quer tretar com o zagueiro, quer tretar com os caras ali. A imposição, ela é muito bem-vinda, mas se você começa a correr muito risco, como ele correu de tomar cartão amarelo algumas vezes e tal, você acaba prejudicando a equipe. Isso aí é algo importante pra agora ser corrigido, pra que ele não se torne um cara meio que fique marcado pela arbitragem, pelas federações ali, como um cara que, se olhar torto pro juiz ali, já toma cartão amarelo, né? É bom até pra carreira dele. E o Corinthians começa a partida com um sistema defensivo muito sólido. Começa a partida fazendo aquele arroz com feijão, que eu também acho ruim, não é porque tá dando certo aí não que eu vou falar que tá maravilhoso, que é jogar atrás da linha da bola. Eu acho que o Corinthians tem que se impor, tem que realmente procurar agredir, marcar mais alto, tentar incomodar mais o adversário, porque quando aquela bola que bate na trave e não entra começar a entrar, isso aí pode ter problema pro time de qualquer forma. Então começa de um jeito mais burocrático e tal, mas aí aos poucos vai encaixando, e o Arthur Souza tava numa noite simplesmente iluminada. O time todo tava nivelado pra cima, com exceção do Igor, que a gente vai falar que não fez uma boa partida, mas o time todo nivelado pra cima, mas o Arthur, do jeito que a bola tava vindo, era gol de letra, era gol de centroavance, era gol de... O cara fez gol de todo jeito na partida de ontem, fez gol que foi anulado, numa bola que saiu só isso aqui, só isso aqui ela saiu, só isso aqui. Na hora, o bandeirinha deixar correr lá, uma piada, né? Mas aí o Arthur fez gol também, tava muito tranquilo jogando ali como centroavante. E detalhe, quem lembra e acompanha aqui o canal sabe que eu falava, ó, preste atenção nesse Arthur, principalmente no ano passado. Ele vinha me decepcionando por não estar sendo um cara que desequilibra no ataque do Corinthians. Eu falava, caramba, cara, o Arthur, cadê aquele potencial todo, principalmente em 2022, que ele se tornou artilheiro do Corinthians aí? E agora sim ele mostrou, e que bom que mostrou isso numa semifinal de Copinha. Mostra
mostra que alguns jogadores crescem em momentos importantes. O Breno Bidon é um desses. O Kaique, que eu também no ano passado botei uma fé gigante, aí o ano passado ele não encostava o pé na bola na copinha. Eu falei, caramba, só porque eu elogiei pra caramba, aí esse ano eu resolvi não elogiar. É isso que eu tenho que fazer, entendeu? O Kaique realmente se mostrando um cara com bastante recurso na ponta esquerda, né? Corta pros dois lados, finaliza com as duas pernas, assim, uma cadência muito interessante ali pra ponta esquerda. Se por acaso ele evoluir na parte física e ir amadurecendo pouco a pouco, também tem chances de funcionar de maneira interessante. Que a diretoria do Corinthians esteja pensando nos contratos, né? Porque agora o que vai ter de sanguessuga, entendeu? O que vai ter de urubuzão em cima da molecada aí vai ser importante. Também não caia na pilha de um bando de torcedor meio que, sabe, espírito de porco, tá? Torcedor corintiano com espírito de porco, fala, essa base aí é que a copinha é fraca. Tipo, sempre desprezando o que o Corinthians ganha, o que o Corinthians conquista e tal, tá de brincadeira. E se por acaso chegou na final agora contra o Cruzeiro e não for campeão, beleza, já superou todas as expectativas possíveis e tal, mas que venha aí o troféu e a primeira conquista do Coringão aí, que seja a copinha aqui no canal Papo Fiel, seria maravilhoso mesmo. Deixa eu dar as notas e aí eu vou pontuando nome a nome, não esqueça de deixar o like aqui. Felipe Longo teve poucas oportunidades para trabalhar, quando trabalhou foi seguro na defesa. Muita gente falou que naquela bola na trave da falta ele não estava bem posicionado, eu não achei, para mim ele estava bem posicionado, ainda acredito que falta um pouco de impulsão para ele e tal, mas isso aí ainda tem um processo ainda de maturação. Nota 6 para o Felipe Longo, que vem fazendo uma ótima copinha. Léo Maná, pra mim também é a grata surpresa pra mim. Eu sei que pra muita gente que já botava fé nesse moleque aí, já acha assim, tá vendo? Esse aí é o nível dele mesmo. Que bom que ele tá me surpreendendo, porque eu não botava toda essa fé. Tá fazendo uma copinha ali de primeira linha, nota 8 pro Léo Maná, um dos jogadores mais regulares, com poucos momentos aí de lampejos de coisa ruim, como por exemplo aquela bola que ele entregou pro Guarani. Então, se ele conseguir acertar isso, tem tudo aí pra ser um cara de grande aceitação no time profissional. E eu terei que, me curvar aí a Léo Maná. Nota 8 para o Léo Maná. João Pedro Choca, outro também que vem surpreendendo na copinha, fazendo uma copinha bem justa, bem firme, zagueiro. Talvez a saída de bola não seja das melhores, mas nota 8, mais uma partida interessante. E o Thomas Agustin, que entrou no lugar dele, tô dando uma nota 4. Renato, nota 7, fez uma boa partida ontem, cometeu duas falhas, né, que não foram cruciais para o jogo, mas ele vem se mostrando também um cara. Teve uma bola que o cara do Novo Horizontino dominou dentro da área, que eu vi gol, ainda falei pra primeira dama, falei, nossa, cara, o Renato foi muito bem nesse lance aí, que ele conseguiu desarmar o cara dentro da área no momento exato, no momento X ali. Nota 7 para o Renato. Vitor Mir voltou a fazer uma partida justa, dando profundidade, apoiando bastante, marcando muito, mostrando muito vigor físico, é uma coisa que falta para outros jogadores do Corinthians. Nota 7,5, Vitor Mir, que só na partida passada contra o América ele não foi bem, o resto da copinha ele fez uma partida bem regular, também surpreendendo. Rian, o Rian é xodó do canal, já veio aqui no canal Papo Fiel trocar uma ideia com a gente antes da copinha de 2022, ele trocou uma ideia com a gente, ou foi depois? Acho que foi depois da copinha, na verdade. Foi depois, na época que tava o Diogo Siston ainda como treinador, e assim, é um moleque muito gente boa e tal, e tem jogado com a cara do Corinthians, tem jogado assim, você percebe que quando ele é substituído, ele é substituído exaurido, assim. Ainda comete muitas faltas e tal. Tá se tornando mais um primeiro volante de saída do que necessariamente um segundo volante. Você percebe que esse processo de maturação, às vezes a gente acaba percebendo potenciais que a molecada, que a gente não percebia em outras categorias. Então o Rian, nota 8,5. Entrou o Bahia no lugar dele. Não achei que o Bahia entrou muito bem. Tô dando uma nota 3 para o Bahia aqui, né? 3,5 na verdade. Breno Bidon, nota 9, pra mim um dos melhores do jogo, realmente não tem como bater de frente com o Arthur Souza, é óbvio que o Arthur Souza vai ser o melhor do jogo. Nota 9 pro Breno Bidon, que só não fez chover e veio crescendo, veio numa crescente na copinha, isso é um excelente sinal, mostra realmente personalidade, e ainda bem, porque eu tava preocupado na primeira fase, porque o que eu enchi a bola desse moleque já há 3 anos, né, quando a gente cobriu aqui, né, fez os pós-jogos e comentou sobre a copinha da primeira vez no canal, eu já falava, tem um moleque no Sub-17 que tá vindo aí, Breno Bidon, marca esse nome que tem. Aí realmente essa copinha era pra ele jogar como titular. Eu falei, pra mim é a grande estrela do time do Corinthians. Aí começa a copinha e ele meia bomba, realmente como não quer nada, pegava a bola tocazinha de lado e tal, e todo mundo vinha assim, nossa, esse aí que é o Bidon, craque, meu Deus, é o Messi mesmo, hein, tal.
Enfim, aí ele foi crescendo na copinha pra minha sorte, né? Porque senão eu ia passar de mentiroso aqui pra vocês. Nota 9 pro Bidon. Pedrinho fez uma boa partida, né? Articulando bastante. Por que que o Pedrinho deu... É até injusto falar uma apagada nessa reta final aí, né? Porque ele não apagou. É que ele tava muito bem, né? Metendo 2 gols por jogo. E aí agora ele tá sendo um cara importante apenas no meio. Porque os outros times percebem quem que é a nossa peça-chave. E aí começam a marcar e encaixotar ele naquele meiozinho. Então se ele não conseguir ser versátil a ponto de sair dessa marcação, de vir buscar mais a bola, é algo preocupante. No entanto, neste jogo contra o Novo Horizontino, ele vinha buscar mais a bola para tentar sair daquele caixote de meiuca ali. Nota 8 pro Pedrinho, e no lugar dele entrou o GH, né? GH entrou bem ali no lugar do Pedrinho, e aí ele fez uma partida justa, né? Vou colocar aqui uma nota 4 pro GH. Kaique, nota 8,5. O Kaique eu já falei, né, cara? O cara tá se mostrando muito versátil, bastante recurso ali na ponta esquerda, dá profundidade, corta pra dentro, jogador, o famoso ponta moderno, né? Não é ponta que fala, né? O extremo de campo moderno, aquele cara que além de apoiar na parte defensiva, não é o forte dele, mas apoia, ele consegue também fazer essa ligação entre a parte defensiva. Sabe como é que chama o cara que sai da parte defensiva e sempre chega na área lá também, independente da posição que joga? Box to box. Esse é um termo aí que as pessoas odeiam também do futebol moderno, mas é esse jogador que sai, que trabalha entre os dois quadradinhos ofensivos e defensivos aí, por isso que é box, né? Caixa pra caixa. Curiosidades. Nota 8,5 aí pro Kaique. Pra mim o pior jogador da partida foi o Igor, nota 3,5, realmente não estava conseguindo jogar, não estava conectado na partida, teve uma bola que ele foi tentar colocar na frente que o zagueiro jantou ele, né, rapidinho, não conseguiu apoiar nem na parte defensiva, ele estava muito bem, então tô dando uma nota 3,5, não é a regra da copinha do Igor, o Igor tem feito uma boa copinha, mas na partida de ontem não foi bem. Entrou no lugar dele uma substituição que me irritou na hora, eu dei um chilique, quase tive um filho conversando com a primeira dama, na hora que o Danilo está ganhando a partida do Novo Horizontino, aí ao invés dele manter o time na mesma pegada, na mesma estrutura, ele tira o Igor e coloca um volante Thomas Lisboa. São essas coisas aí que me fazem crer que o Danilo não pode, essas e outras, né, que o Danilo não pode comandar a principal categoria de base do Corinthians, nenhuma categoria de base do Corinthians, né, tem que ser treinador de algum outro time aí, depois, quando tiver mais maturado, com mais recurso, vir treinar o Corinthians, tá? E aí, nota 3,5 pro Igor, pra mim o pior da partida. O Arthur Souza, nota 10, partidaça do Arthur Souza, cravando de todas as formas possíveis lá, teve que fazer 4 gols pra valer 3, só não fez chover na partida, e o mais engraçado são as entrevistas do Arthur Souza, né? Porque na hora que ele foi dar a entrevista lá no final, o cara é de poucas palavras, cada resposta que ele dava era 2, 3 palavrinhas e já tava bom, a gente já tava tranquilo nisso aí. E aí ele, quando foi perguntado sobre o gol de letra, ele falou, não, eu canso de fazer esse gol aí no treino, na rotina. Ele falou assim, nossa, ali aconteceu, pra mim foi naturalidade, tava tendo naturalidade, tá de brincadeira, meteu uma dessa ainda, e na hora que eu achei que ele perdeu uma oportunidade, eu sei que tem uns moleques da base que assistem aqui, passem isso pra eles, se por acaso vocês conseguirem aí, ele perdeu uma oportunidade de ouro, o Arthur Souza, lá o cara perguntou, você quer aí mandar um recado pra quem e tal? Aí ele falou, pra minha mãe, pro meu amigo, pra minha namorada e tal, faltou ele falar assim, um salve aí pro Mano Menezes, porque aí, pô, ele já dava aquela, sabe, pô, tô aqui, mano, e aí, já mostra um pouquinho mais de personalidade. E o Danilo nota 6, né? Porque colhendo os frutos aí junto do coletivo como um todo, mas ainda com aquelas mesmas posturas que eu não curto muito. Estamos na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Palmas, realmente, hein? Aí sim, hein? Quem diria, que bom que eu estava enganado, né? Que bom que eu não consegui acertar o meu palpite. Fico sempre feliz aí, prefiro ser feliz do que ter razão. Pra quem acha assim, ai, você torce contra o Corinthians pra tá certo. Eu torço, vou nem falar, não quero colocar um palavrão aqui, pra não pegar você, mandar você pra aquele lugar, beleza? Então, que bom que o Corinthians chegou na final aí, vamos pra cima agora dos cabulosos com B de Brusque, os cabulosinhos com Bzinho de Brusquinho, é um time forte, viu? O time do Cruzeiro é embaçado, e vou pensar, comente aqui embaixo se você quer um pré-jogo ao vivo dessa final da Copinha, acho que merece, hein? Acho que merece. Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias, tamo junto.